Olá, candidato. Olá, concurseiro. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Um vídeo aí sobre o estudo da Lei 8.112, a lei aí que rege os servidores públicos civis da União. Então, se você está se preparando ou vai se preparar para algum concurso público que tem a Lei 8.112, você vai ver agora artigo por artigo, inciso por inciso, o comentário de cada parágrafo, certo? E vamos lá para o vídeo, certo? Primeira informação importante, e eu digo para vocês que é importante porque eu já fiz muitas questões desta lei e ela aparece de vez em quando, é o próprio número da lei, ó. Lei 8.000, Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Porque eu já vi questões cobrando. Qual o número da lei que rege os servidores públicos civis da União? O ano 1990. Ah, qual o número da lei? Lei 8.112. Ah, qual é o dia e o mês? É de 11 de dezembro. Então, olha só, uma informação tão simples e a gente às vezes erra uma questão porque a gente às vezes não sabe ou não lembra o dia, né, da lei. Então, 11 de dezembro, né? Então, outra informação importante, essa que vem logo aqui abaixo, ó, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, aí, ó, civis. Vou grifar essa parte aqui, ó, civis, porque nas questões vem militar e não é essa lei aqui não vai servir para o militar, é apenas para os servidores públicos civis da União, certo? Da União, ou seja, não abrange os estados e nem os municípios, certo? Então vai abranger os servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Federais. Então, fique com essa. Servidores públicos federais, União, civis. Isso é o que tem mais importante. Cada ente, né, o estado vai ter a sua própria lei e os municípios também vão ter a sua própria lei, seu próprio estatuto. Vamos lá para o artigo 1º, né? Aqui vai falar das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. O que temos de mais importante neste artigo 1º? Ó, servidores públicos civis da União. Isso aqui também, ó. Inclusive, grife esse aqui, ó. Inclusive as em regime especial. Certo? Então, se você está aí anotando, você está com a sua lei aí grifando, grife isso que eu grifei aqui. Ó, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, o artigo 1º já foi. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa, olha só, conceito de servidor. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. É você mesmo decorar esse conceito de servidor, porque ele cai desse jeito na prova. O que é servidor? Ou então ele pergunta: a pessoa legalmente investida em cargo público é o que? É servidor? É cargo público? É nomeação? Então, decore. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.
E o que é cargo público? Artigo 3º. Cargo público, o que você vai decorar aqui é, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Grifou isso aqui, pronto, matou a questão. Então, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. Pronto, artigo 3. É isso aí que você vai precisar grifar e decorar mesmo. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, olha só, aqui o parágrafo único está trazendo as características dos cargos públicos. Então, a primeira característica que ele traz, os cargos públicos precisam ser o quê? Eles precisam ser acessíveis a todos os brasileiros. Outra característica, eles são criados por lei, não é por decreto. Tem questões que diz que ele é criado por decreto. Errado, é criado por lei. Outra característica, denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Outra característica, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, olha só, quantas características aqui, ó? 1, 2, 3, 4 características. Então, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, e é para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 4 características aí. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, é proibida. Então, olha só, vamos grifar isso aqui, ó. Proibida a prestação de serviço gratuito, ou seja, se você vai trabalhar, você vai o quê? Receber. É isso que a lei está dizendo no artigo 4º. Mas também, ó, tem um salvo. Salvo os casos previstos em lei. Vai ter algumas funções, alguns serviços que você vai fazer de forma gratuita, certo? Mesário, jurado, certo? Então, esses são os casos previstos em lei. Um dos casos, né? Existem outros. Artigo 5º. Aqui vai falar das disposições gerais, principalmente do provimento, vacância, remoção, redistribuição. Artigo 5º. São requisitos básicos, são requisitos básicos para investidura em cargo público, ou seja, tem esses, mas pode existir outros requisitos. Então, olha só, nós já contamos aqui, ó, são 6 requisitos. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Segundo, o gozo dos direitos políticos. Terceiro, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quarto, o nível de escolaridade. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima. Aí você já lembra que é 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Então, são esses 6 requisitos. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então observe, ó, foi o que eu disse anteriormente, né? Ó, as atribuições do cargo podem
justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Olha, se você voltar aqui, ó, no artigo 5º são requisitos básicos. E aqui o parágrafo primeiro está dizendo que podem ser, além desses 6 aqui, pode ter outros requisitos, né? Parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Então, vamos fazer de acordo com a lei, ó. Portadora de deficiência, inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas as atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, e para tais pessoas serão reservadas até 20%. Não são reservadas 20%, são reservadas até 20%, certo? É até 20% das vagas. Então, detalhe importante, não é 20%, é até 20%. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Então, poderão, né? Não deverão, mas pode acontecer isso. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Só a partir do momento, certo, que você assina o termo de posse, que você está investido em cargo público. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Então, nós já temos aqui, ó, são 7 formas de provimento de cargo público. Já digo para vocês que a primeira aqui é originária, certo? Originária. As demais são todas derivadas. Professor, eu disse, acabei de dizer aqui que são 7, mas aqui tem 9 incisos. Porque, ó, ascensão e transferência não tem mais. Então, a primeira, nomeação. Segunda, promoção. Aí aqui, ó, pulando aqui a quinta, readaptação. Sexta, reversão. Sétima, aproveitamento. Oitava, reintegração. E nona, recondução. Somando todas, só dá 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são quantas formas de provimento de cargo público? São 7 formas de provimento de cargo público. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. A primeira, da nomeação. Tá, a primeira aqui, ó, da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou em comissão. Então, existe nomeação nas duas formas, viu? Ou em caráter efetivo ou em comissão. Em efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. E em comissão, na condição, inclusive na condição de interino, certo? Então, essas duas formas. Parágrafo único. O servidor ocupante em cargo de comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições
do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, olha só, o que tem de informação importante aqui? Que o servidor ocupante de cargo em comissão ele pode exercer dois cargos ao mesmo tempo, por um período. Quando ele estiver ocupando esses dois cargos ao mesmo tempo por aquele período, ele deverá optar pela remuneração. Se eu exerço um cargo e eu ganho, digamos, 10 mil, e no outro eu ganho 15, eu posso optar ganhar 10. Claro que não é lógico, né? Mas ele pode. Então, ele deve optar pela remuneração. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de validade. E o parágrafo único, os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar diretriz do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Então, aqui nós vimos 10 artigos. Vamos finalizar esse primeiro vídeo com esses 10 artigos. No outro vídeo, eu vou trazer mais 10 artigos, comentado, grifado, para você. Mas se até aqui eu já te ajudei de alguma forma, se inscreva no nosso canal para se acompanhar todos os nossos vídeos, nossos comentários de prova, de questões de legislação. E deixa aí seu like para ajudar no desenvolvimento do próprio canal, né? Então, vamos para o próximo vídeo.